Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Senta que lá vem história. Conhecimentos bancários, aula de conhecimentos bancários, exclusiva essa aula para o concurso do Banpará. Detalhe, gente, se você não está acompanhando aqui, não está maratonando nossos vídeos, essa é a segunda parte, ok? No vídeo anterior eu expliquei lá os primeiros artigos. Então agora vamos continuar falando aqui sobre a administração, a seção 2, diretoria. Vamos falar da diretoria. A diretoria, que é um órgão da administração do banco, que tem, logicamente, gente, como os principais objetivos, aqueles objetivos sociais dentro desse processo administrativo. A diretoria, organizada sob forma de colegiado, é um dos órgãos de administração do banco, sendo responsável pela direção dos negócios. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Vem, canetinha, vem, ordinária. Tá aqui, olha. Negócios e pela prática dos atos necessários à realização dos objetivos sociais. Professor, me dá um exemplo de objetivos sociais. Financiamento de projetos de sustentabilidade, por exemplo, né? Em ano de COP, isso vai ser muito marcante em várias empresas, assim como em bancos. Artigo 47. A diretoria colegiada será composto de novo. Presta atenção nesses números. Isso vem em prova. Nós temos aqui diretoria de 3 a 6 membros. Tá? E daqui, logicamente, nós teremos um diretor-presidente. Eu estou falando de diretoria de 3 a 6. Esse é o principal ponto do artigo 47. Artigo 48, gente, fala sobre a investidura, como o diretor está ali no cargo, né? As condições, os critérios desse diretor serão descritos a partir aí do 48. É condição para investidura do cargo de diretor. Quem pode ser diretor, gente? Qualquer pessoa do banco? Não. Qualquer pessoa de fora do banco? Não. Existe aqui alguns itens que devem ser seguidos, tá? A assunção do compromisso com metas, resultados específicos a serem alcançados, que deve ser aprovado pelo, quem aprova tudo aqui? Conselho de Administração. Vamos falar mais, gente, sobre essa diretoria de colegiado, que vai ali até o artigo 55, né? Nós teremos ali a competência dos diretores, né? A reunião, de quanto em quanto tempo essa reunião deve acontecer, como esses diretores podem ser substituídos, como um diretor pode perder o seu cargo. Então é isso que nós iremos ver aqui nessa sessão, tá bom? Compete à diretoria, não ao diretor, tá, gente? A diretoria de 3 a 6 membros, não te esquece, entre outras atribuições normativas estabelecidas pelo órgão reguladores e de seu regimento interno. Aí, gente, vem os verbos, né? Olha aqui, ó. Cumprir, criar, estabelecer, fixar, autorizar. Aqui eu fiz uma síntese, logicamente, dessas competências, né? Da função da diretoria colegiada. Cumprir, fazer cumprir a lei, né? O estatuto social e aquilo que o conselho deliberar. Cumprir e fazer cumprir suas próprias determinações, claro. Criar e extinguir cargos em funções e estabelecer as respectivas remuneração, a questão da grana, a questão do salário. Estabelecer normas gerais de operações do banco. Fixar condições, e olha aqui, taxas de operação. Taxas de quê? De juros. Então é muito importante, gente, essa diretoria colegiada, olha, interfere nos juros do banco.
Autorizar a concessão de donativos a entidades assistencialistas. Fazer o que? Filantropia. Falar em filantropia, assistência social, podemos assim dizer. O assistencialismo é falar da diretoria colegiada. Pegou aí, meus anjinhos, anjinhas? Artigo 50. Compete ao diretor-presidente do Bampará. Artigo 50. Muito importante na tua prova. Isso vem na tua prova, depois tu volta aqui e agradece. Agradece aqui no YouTube, tá aqui o Instagram do professor. Professor, eu passei. Você já pode vir aqui pegar o empréstimo consignado. Eu sou funcionário do estado do Pará. Eu vou lá pegar o empréstimo, vou comprar carro, moto, sítio, fazenda. Só não vou dar conta de pagar, né? Função do diretor: orientar e acompanhar, controlar e fazer cumprir as deliberações e objetivos fixados pelo Conselho. Representar o Bampará, logicamente, né, em juízo, dentro da legislação ou fora dele. Convocar e presidir as reuniões da diretoria. Dirigir e orientar os negócios do Bampará. Admitir, dispensar, promover, designar para exercício de função de confiança. Transferir e aplicar penalidades aos funcionários. Olha aqui, olha. Transferir e aplicar penalidades aos funcionários. Então, o presidente do banco pode transferir você lá para Cuiú do Norte, para você ficar distante da sua família. Ah, professor, eu quero ficar distante da minha sogra, essa desgraçada. Olha lá, esquece a sogra. Artigo 51. Competência aos diretores, os negócios do banco. Foco nos negócios. Compete aos diretores, em colaboração com o diretor-presidente, diretores e eu, presidente, conduzir os negócios. Aqui, gente, no sentido amplo da palavra, né? Todos os negócios do banco têm que passar aqui pela diretoria. Claro, né? Nos limites das atribuições e competências que lhe forem fixadas por lei, por esse estatuto e etc. Artigo 52. A diretoria colegiada pode criar o quê? Comitês. Daqui a pouco não, no final eu vou falar sobre os comitês. Comitê de auditoria estatutária, comitê de risco estatutário, comitê de remuneração, comitê de elegibilidade, quase não sai, elegibilidade. Então esses comitês, eles são aqui assessores, né, desse processo de administração aqui, e fazem parte da administração do banco. Eu vou te mostrar um mapa mental top, que nenhum professor desse Brasil tem esse mapa mental. Artigo 53. A diretoria colegiada reunir-se-á ordinariamente uma vez por semana. Então, olha aqui. Ah, professor, eu quero ser diretor do Bampará. Trabalha uma vez por semana de fato. Claro que não, né, gente? Extraordinariamente e sempre que necessário, quando convocado por quem? Pelo presidente ou pela maioria dos seus membros. Com a presença, existe aqui um quórum mínimo de 3 pessoas para ter a reunião e as deliberações, beleza? Entre eles, um deles tem que ser o diretor-presidente ou seu substituto designado pelo mesmo. Artigo 54. A substituição. O diretor-presidente e os membros da diretoria colegiada serão substituídos nas suas ausências ou impedimento temporário. O cara está com uma diarreia, o cara está com uma licença, o cara está com problema pessoal, pode ser substituído pelo diretor designado, uma portaria da presidência. Tem que ter uma portaria, tem que ter um DOC, né, um documento, que atuará em caráter cumulativo sem direito a acréscimo de remuneração. Artigo 55. Além das hipóteses previstas em lei, perde o cargo de diretor. Como o diretor leva o farelo aí? Se deixar de comparecer sem justificativa, 6 reuniões sucessivas, consecutivas. O cara falta 6 semanas direto, sem qualquer explicação. É sal. Deixar de exercer sem licença prévia o cargo por mais de 30 dias,
consecutivos, desempenhar outro cargo em função ou funções, ou ainda exercer quaisquer atividades estranhas ao banco. Né? Uma atividade paralela, por exemplo, inclusive a um banco concorrente. Aí ele perde o cargo. Seção 3, da segregação de funções, da divisão de funções. Aí eu acredito, gente, que não seja tão importante, né? A questão de dois grupos divididos, da gestão de riscos e da análise de riscos. Então existe essa divisão aí desses órgãos de administração, tá bom? Um grupo é da gestão de risco e outro de análise de risco. Que isso existe em qualquer empresa, em multinacional, em bancos, etc. Vamos lá, vamos ler. Artigo 56. Perdão. Artigo 56. Os órgãos de administração devem, no âmbito das respectivas atribuições, observar as seguintes regras de segregação de funções. As unidades responsáveis por funções, as unidades, são várias unidades, relativas ao quê? A gestão de risco, perigo, né? Os investimentos do banco, controles internos e compliance, que trabalha com assédio moral, assédio sexual, não pode ficar sob supervisão direta da diretoria, a quem tiver vinculadas as áreas responsáveis por atividades negociais. Então é um grupo à parte, é uma seção. As unidades responsáveis pela atividade de análise de riscos. Análise de risco de quê? De investimentos, de crédito, de grana. Não pode ficar sob a supervisão direta da diretoria, para não ter o quê? A famosa corrupção. Né? Vamos emprestar dinheiro, vamos emprestar R$500 mil para X empresa. Então vamos analisar esse risco aí. Né? Como é que vai ser pago? Em quantos anos? Em quantas décadas? Tudo isso tem que ser analisado por um grupo que trabalha no banco e que não pode estar diretamente vinculado à diretoria. Ok, anjinhos? Vem-te embora, vem-te embora. Égua, mano, de rocha essa aula. Deixa seu like, inscreva-se no canal. Beleza? Senão tu vai levar o farelo. Parece que todo paraense fala assim, né? É o estereótipo, né? Da representação. Negócio bem simples, tá, gente? Que fala sobre os diretores e os procuradores. Simples isso aqui. Apenas leitura. O Bampará é representado ativamente e passivamente em juízo ou fora dele por quem? Lógico, pelo seu diretor-presidente. Ou nas suas ausências ou impedimentos por diretores que o substituirá. Né? Artigo 58. É ressalvado os atos de ordinária administração, os documentos que obrigam o Bampará ou exonere terceiros de obrigações para com ele serão subscritos necessariamente. Exoneração, obrigações, atos de administração. Quem faz isso? O diretor ou procuradores. Beleza? Pelo diretor-presidente ou, na sua ausência, impedimento pelo seu substituto. Em conjunto com qualquer um dos diretores ou procuradores da companhia. Então, os procuradores podem ser delegados aqui pelo, então, presidente do banco para exonerar, para administrar o banco da melhor forma possível, principalmente por um período temporário. Ok? Vamos ao capítulo 9 do Conselho Fiscal. Cara, Conselho Fiscal, ele fiscaliza a grana que entra, que sai, para não haver o quê? Corrupção, tá? O Conselho Fiscal, ele deve aprovar as contas dos outros setores do banco para ver se está tudo caminhando de forma saudável. Eu falo saudável, gente, economicamente saudável. Cadê as notas fiscais? Os serviços foram prestados? Está tudo certo? Nós temos um déficit, nós temos um superávit. Então o Conselho Fiscal ele fica ali de olho do que os outros funcionários estão fazendo com a grana do banco. É isso. O Conselho Fiscal do Bampará, com seus poderes,
e deveres previstos nas leis funcionará de modo permanente, será constituído por quantos membros? 3, tá? Mandato de quantos anos? 2. Quantas reeleições? 2. Então, filho de Deus, tu tem que memorizar isso daqui, tá? E aí o macete é o quê? 3, 2, 2, igual ao feijão com arroz. 3, 2, 2, igual ao feijão com arroz. 3, 2, 2, rima com feijão com arroz. Cria algum macete escroto aí na tua cabeça, tá? Eu estou falando de conselho fiscal. 3 membros, 2 anos de mandato e 2 reeleições consecutivas. 3, 2, 2, rima com feijão com arroz. O Conselho Fiscal, ele faz esse feijão com arroz de fiscalizar todas essas transações aí do banco, tá bom? Muito importante, gente, o Conselho Fiscal, muito importante a ouvidoria. Não vou ter todo o tempo do mundo, gente, para fazer todo o estatuto. Então, tu lê ali a ouvidoria no artigo 123, tá? Essa parte aqui eu não vou trabalhar de forma tão detalhada, porque até mesmo eu não acredito muito que venha em prova. Mas dá uma lida antes da tua prova, tudo é possível. Artigo 60. Somente pode ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais e residentes no país. Olha, isso aqui é importante. Naturais são os critérios. Residentes no país, qualquer um? Não, tem que ter formação acadêmica compatível com essa função, né? E tenha exercido no prazo mínimo de 3 anos cargo de direção ou de assessoria da administração pública, ou cargo de conselheiro fiscal, administrador em empresa. Ou seja, gente, que tenha a expertise, que tenha a experiência. Artigo 61. A função de membro de conselho fiscal é indelegável. Você não pode dar esse direito a outra pessoa para ser exercida tal função dentro do Banco Pará. Ok? Isso acontece em outros bancos também, tá, gente? Artigo 62 fala sobre a remuneração. O artigo 63 fala que o conselho, né, ele elege o presidente. O artigo 64, ele fala sobre a homologação desse cargo. O artigo 65, ele fala das vezes que ocorre a reunião, né? Essa reunião aí que pode ser ordinária. O artigo 66, né, ele fala como perder o cargo do Conselho Fiscal. É isso que nós vamos ver, tá bom? Artigo 62, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada por quem? Pela Assembleia Geral, que eu falo que é o órgão mais poderoso, né? Formado através da reunião dos acionistas, os donos das ações. 63, o Conselho Fiscal elegerá entre os membros efetivos o seu quê? Presidente. Então, dentro do conselho tem um presidente. E aprovará o seu conjunto de regras. Esse conjunto de regras nós chamamos de regimento interno. O exercício das funções do Conselho Fiscal subordinar-se-á à homologação de sua eleição por quem? Por quem? Por quem? Quem tem que oficializar, dar o último ponto ali de ok, vai começar a funcionar? O BC, o Banco Central. Tá bom? Então tem que ter a anuência do Banco Central. Artigo 65. O Conselho Fiscal reunir-se-á, meu Deus do céu, por que eles adoram essas mesóclises aqui, né? Reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês. Olha aqui, não é uma vez por semana, como a diretoria que estávamos vendo agora há pouco. Uma vez por mês. Extraordinariamente, sempre que julgar necessário ou for convocado. O Conselho Fiscal irá deliberar pelo voto da maioria, né? A maioria decide, tá? A maioria, no caso aqui, é 2, né? Perde o mandato o membro do Conselho Fiscal que, sem justificativo, deixa de comparecer em 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 4 reuniões ordinárias alternadas durante o prazo de atuação. Então, se o cara falta muito, 3 ou 4 é sal, perde o cargo. Os membros do Conselho Fiscal
assistirão às reuniões do Conselho de Administração e que se delibera sobre os assuntos em que devam opinar. Então, o Conselho Fiscal ele tem que se fazer presente nas reuniões do Conselho de Administração. Artigo 68. O Conselho Fiscal far-se-á representar pelo menos um de seus membros em reuniões da Assembleia Geral. Pelo menos um tem que estar presente ali, junto com os acionistas. Aqui, gente, já fica mais tranquilo, tá? Aqui já fica mais fácil e essa é a última parte que eu vou debater aqui com vocês. Vim discutindo ali desde o capítulo 1º, né? E vamos chegar aqui, vamos finalizar no 10, só que calma, ainda tenho muita coisa para mostrar aqui para vocês, tá? Exercício social, reserva e olha aqui, muito importante, a distribuição de lucros. Gente, cuidado com essa parte de distribuição de lucros, tá? Você tem que criar um macete na sua cabeça, você tem que criar uma historinha aí para você memorizar que isso é a cara da tua prova. Pelo menos uma questão, eu estou apoiando essa ideia, virá na tua prova sobre o Estatuto Social, tá bom? Então, muito cuidado. Artigo 69. O exercício social terá duração de 1 ano, iniciando em 1º de janeiro, né, e terminando em 31 de dezembro. O exercício social, né? Então, quando você está estudando numa universidade, quando você está numa escola, tem ali o ano letivo, né? Tem os períodos, os bimestres, os semestres. Então, aqui, essa questão da organização do tempo, tá? Dentro do banco, é aqui, entre 1º e 31. 1º dia do ano e 31 de dezembro. Artigo 70. Serão levantados balancetes, né? O balanço do banco, os números dos bancos, todos os meses em um balanço geral nos dias 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Presta atenção. Balancete. Tu não tem na tua casa aí, gente, uma lista de quanto é que tu tem de dívida? Ah, eu tenho R$10 no Nubank, R$50 de fralda por semana. Então tu tem, no mês eu gasto R$2.300. Esse é o balanço, o quê? Por mês. Mas você pode ter um balanço anual ou você pode ter um balanço geral semestral. Então, daqui, é isso que ele está tentando explicar aqui. Serão levantados balancetes todos os meses um balanço, né, os gastos, a entrada e saída da grana aqui do banco. E nós temos algo mais robusto. Aqui, olha, 1º semestre e 2º semestre. Então, é semestral. O que ele vai colocar na tua prova, gente? Que o balanço geral, que não é aquele que passa na Record, ele é 2 vezes ao ano. Na tua prova, de forma incorreta, ele vai dizer que é apenas 1 vez no ano. Isso está incorreto. Beleza? Eu já estou vendo, gente. Eu estou sonhando aqui com a alternativa correta da tua prova. A questão é muito fácil. Eu já quero acertar a alternativa correta. Vem comigo e vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus e vem. Artigo 71. As reservas do Bampará serão, mediante proposta da diretoria colegiada, as reservas, o dinheiro em caixa, distribuída pelos fundos determinados em lei e nesse estatuto e por outros que a Assembleia instituir. Então, como vai ser distribuído a grana do Bampará? Para onde vai? Vai para o setor de crédito? Vai para abrir novas agências? Vai para fazer o concurso? Vai ser colocado como uma reserva obrigatória? É isso que está dizendo. E a partir desses outros artigos, a partir desse artigo 72, você vai ter aqui isso de forma bem descrita. Presta atenção. O que tu tem que memorizar, filho de Deus? Está aqui, olha. 5, 25 e 70. 5, 25 e 70. 5,
25 e 70, tá? Como é que eu memorizo? Eu crio a minha história, né? O meu time ganhou 5 vezes o campeonato. Saudade de quando eu tinha 25 anos e não tinha que usar óculos para dar aula. O melhor time de futebol da seleção foi da década de 70. A Copa do Mundo de 70. Então tu cria. Ai, professor, eu gosto de tomar 5 cervejas na sexta, mas eu tenho 25 anos. Na verdade, eu tomo 70 cervejas e fico estriquinado pensando que eu vou fazer o concurso do Banco Mundial, não é nem do Bampará. Gente, cria uma história. Essa é a minha didática, tá, gente? Gente, para quem não sabe, eu sou especialista na área de ensino, tá, gente? Eu crio metodologias, eu trabalho de diversas formas, eu trabalho até com robótica, só para vocês terem uma ideia. Atualidades do mercado financeiro e por aí vai. Artigo 72. Lucro. Lucro. Aqui ele fala, né, do bruto, ele está falando do líquido, ele está falando da grana. Serão destinados 5% para a reserva legal, não podendo exceder o valor correspondente a 20% do capital social. Eu te falei na videoaula anterior do capital social. Memorize isso daqui, gente. 5%, esse dinheiro, gente, ele é obrigatório. Esse dinheiro, ele é um seguro para quem tem dinheiro no Bampará, para quem tem reservas no Bampará, para quem é acionista do Bampará. Um dia acontece uma merda, uma terceira guerra mundial, o teu dinheiro tem que estar assegurado pelo banco, tá? Uma pandemia, por exemplo. Então tem que ter o dinheirinho ali, uma reserva, como está dizendo, né? Para emergências, mas a emergência é muito emergência mesmo, tá? Aquele negócio assim, um tsunami. O Banco Central também tem essa reserva legal, tá bom? Então 5% de reserva legal. Fixa isso. Vamos ser simples. Eu estou falando do lucro líquido. Dividendos aos acionistas, ou seja, lucro do acionista. Quem investe, quem compra ações tem que ter lucro. Lembrando que o maior acionista do Bampará é o Estado do Pará. Dividendos acionistas a ser fixados pela Assembleia Geral Ordinária mediante proposta da diretoria colegiada, ouvidos o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, dividendo esse que não pode ser inferior ao quê? A 25%. Então tem que ser acima disso. O lucro dos investidores. Até 70% para a constituição de uma reserva para o aumento de capital, para que o banco fique cada vez mais rico, tá? Cujo montante não excederá o valor do capital social. Então, gente, aqui é a poupança do banco. Aqui pertence ao banco. Então, olha só, gente. 5 de reserva, de seguro, 25 de lucro e a grande maioria nós temos aqui, né, o capital do banco. Né? Não é um capital inicial, né? É aquilo que faz com que o banco fique mais rico. Né? Daqui a 10 anos, vamos supor, o banco pode estar valendo 3 bilhões de reais. Vamos supor. Então é isso, gente. Lucro líquido. Professor, hoje em dia eu não tenho dinheiro, eu estou bebendo 5 ices por mês. Tu vai entrar no Bampará, tu vai ficar feliz e tu vai tomar 25. Quando sair o teu nome no Diário Oficial, tu me liga e me convida para a gente tomar 70 Heineckens, 70 cervejas e vamos comemorar todo mundo endividado juntos. Cria algum macete, tá? Lucro líquido, 5, 25, 70. 5, 25, 70. Lucro líquido. Esqueceu? 5, 25, 70. Ah, professor, eu tô liso. Eu só tenho dinheiro para comprar 5 Glacial e Draft. Mas quando tu entrar no banco, tu vai comprar 25 Heineken. E depois tu vai estar rico no banco, ganhando 50 mil reais por mês. E tu vai
pagar 70 garrafas de uísque para o teu professor aqui? Cria tua historinha. O saldo que remanesce terá destinação que a Assembleia Ordinária determinar, né, mediante proposta da diretoria colegiada, ouvido o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Então, se tiver ali uma sobra, quem vai determinar é essa galera aqui. Assembleia Geral, diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal desse lucro. Chegamos ao final desses artigos, né? E agora temos algumas considerações. Aquele mapa mental top. Aquele organograma. Então não te esquece. Todos poderosos aqui, quem? A Assembleia Geral, formada pelos acionistas. Conselho Fiscal, gente, acabei de te falar. 3 membros, 2 anos de mandatos, 2 reeleições. Diretoria, também te falei, né? Mandato de 2 anos, 3 reconduções. Tu pode ler isso daí, gente, lá no artigo 46. É no 46? No artigo... É tanto artigo na minha cabeça, gente, que eu fico doido às vezes. 46. De 3 a 6 membros, beleza? Então, gente, o que eu ainda não falei aqui foi de algumas coisitas a mais. Mas vamos lá. Diretoria. Nós temos aqui a diretora-presidente e nós temos outros diretores auxiliares, tá? Então, só para você enxergar que a diretoria ali é formada por outros subsetores, tá bom? Então, presta atenção. Diretora-presidente, diretor de tecnologia, diretora comercial, diretor de controle de risco, diretor administrativo, é uma porrada de diretores. Só para você ter essa imagem mais ampla, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Conselho de administração, nós vimos na aula anterior. Auditoria interna, de novo, para ver se está tendo corrupção, né? Se está tendo ali alguma coisa ilegal. Trabalha muito ali, gente, semelhante ao Conselho Fiscal. Você lê sobre auditoria interna ali no artigo 73. É um órgão ali auxiliar vinculado ao Conselho de Administração, tá? Escolhido pelos empregados do banco. Isso é uma das características da auditoria interna que você enxerga ali no artigo 73, ok? Vamos lá. Comitê de Auditoria Estatutário, formado por 3 membros. Mandato de 2 anos, você lê sobre isso daí, gente, no artigo 93, tá? Então, esse comitê de auditoria, gente, ele tem várias e várias atribuições, várias funções, né? Avaliar, monitorar os riscos do banco, supervisionar as atividades desenvolvidas em áreas de auditoria interna, né? Demonstrativos financeiros, opinar sobre a contratação e a destituição de um auditor independente. Quem trabalha com essa contratação, né, se vai contratar ou não um auditor independente do banco, é este comitê, beleza? Aqui, olha, comitê de riscos estatutário, de 3 a 4 membros, 2 anos de mandato, e a sua função está ali no artigo 118, né? São mais de 5 funções, né? Olha o nome, gente, riscos, assessorar o Conselho de Administração, avaliar propostas de revisão de declaração ali dos riscos, supervisionar a diretoria colegiada, supervisionar os diretores de risco e o seu desempenho, tomar conhecimento dos trabalhos executados pela auditoria. Todas essas funções você lê ali no artigo 118. Comitê de remuneração. Poxa, gente, remuneração, grana.
né? Elabora as políticas de remuneração, de salário, né? Revisa anualmente a política de remuneração. Vamos dar ou não vamos dar aumento para esses filhos de Deus? Então trabalha com a questão de salário, né? 3 membros, 2 anos de mandato, e você pode ler isso melhor no artigo 100. Beleza? Mapa mental aqui, top, 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 só para vocês. Comitê de elegibilidade, quase não sai. Elegibilidade de eleição, tá? Auxilia os acionistas na indicação dos membros do conselho, verifica se está tudo certinho para a indicação de um determinado funcionário, emite parecer, opina sobre a indicação do conselho de administração, conselho fiscal, auxilia no processo de avaliação de desempenho de vários e vários funcionários, né, do banco, para ver se os funcionários merecem ser eleitos a determinados cargos. Ok? Então era isso que eu tinha para mostrar aqui nesse organograma ou nesse mapa mental, como eu gosto também de chamar. Tira o print aí, gente, e olha, vai lá ler, tá, gente? Leia o artigo 73, o 93, o 118, o 100, o 112. Mas aquilo que eu falei para vocês, gente, o principal, gente, a coluna vertebral do estatuto, eu apresentei aqui para vocês, com certeza, e se Deus quiser, estará presente na prova de vocês. Aleluia, aleluia, estou ouvindo, amém, 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 irmãos. Como isso aparece em prova? Irmãos, o Conselho de Administração é um órgão da administração representante dos interesses dos acionistas em nível estratégico de organização, orientação, supervisão, coordenação, controle e avaliação dos interesses do banco. Quanto ao conselho, podemos afirmar. Que conselho ele está falando, filho de Deus? Conselho fiscal? Ele está falando de ouvidoria? Ele está falando da Assembleia Geral? Não, filho de Deus. Ele está falando do Conselho de Administração. Conselho de Administração. 2 anos de mandatos. 3 reconduções. Vamos ler, gente? Vamos ler. Letra A. O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, será composto de 7, no máximo 11 membros, eleitos pela Assembleia Geral. E aí, filho de Deus, o que tu achas? B. O presidente do Conselho de Administração será indicado pelo acionista controlador e eleito pelo governador. C. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos somente após 2 anos de eleito pela Assembleia Geral. D. O Conselho de Administração deve ser composto de, no mínimo, por 5%, 25%, eita porra, tá tudo errado aqui, de membros independentes. Né? 5% e 25%? Não, gente, é apenas 25%. Então ele colocou 5 e depois 25 aqui, tá errado. Tá até digitado errado. E é vetada a acumulação do cargo de presidente do Conselho de Administração e o cargo de diretor-presidente, à exceção se for interinamente. Né? Gente, essa questão é letra de lei, tá? É a letra do estatuto. Então, o que está escrito lá no estatuto? Aqui, o Conselho de Administração, de 7 a 11 membros, 2 anos de mandato e pode, inclusive, ter 3 reconduções. Aqui ele resolveu resumir. O que está errado na letra B não é o governador, é a Assembleia Geral, ok? C. Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos somente após 2 anos de eleito pela Assembleia Geral. Não, gente, ele pode ser destituído a qualquer momento. Tá? Os membros do Conselho de Administração, se cometerem algum ato ilegal, serão desligados.
Aqui está errado o 5, é 25, está tudo errado, a digitação aqui, inclusive. É vetada a acumulação no cargo de presidente do Conselho de Administração e do cargo de diretor. A exceção é se for interinamente. O que está errado? Não, ainda que interinamente. Parágrafo 2º. Tá? Ainda que. Não é a exceção. Olha só, malandra essa questão. Beleza? Ele vai colocar na tua prova aqui, gente, de acordo com o Estatuto Social do Bampará de 2024, e ele vai colocar uma questão dessa malandra. Beleza? Ele vai te perguntar as características da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, da ouvidoria, da diretoria. É mais ou menos por aí que a tua prova vai atuar. Beleza, anjinhos? É isso, ficamos por aqui. Quem quiser adquirir o material do professor, conhecimentos bancários, está aí, gente. Uma apostila top, completa, com todos os assuntos, e todos os assuntos têm baterias de questões gabaritadas. 78 páginas em PDF, 170 questões para você arrebentar na prova. Beleza, anjinhos? Não esqueçam, gente, deixe seu like, é muito importante. Inscreva-se no canal. O canal tem mais de 10 mil seguidores. Vamos logo, se Deus quiser, chegar a 15 mil. Inscrevam. Tá aí o Instagram do professor. Toda semana também tem dicas de conhecimentos bancários, atualidades do mercado financeiro, entre outras disciplinas que eu ministro. @prof._Rogério Silva. Estudem, gente. Sucesso! Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Semana que vem nós teremos outra aula. Fui!